Muito bem, estou testando o meu microfone. Testado, microfone testado. Magister. A eloquência representava-se no Grêmio por uma porção de categorias. No Grêmio? E no Inter, não. Cícero tragédia, voz cavernosa, gestos de punhal, que parece clamar de dentro do túmulo, que arrepia os cabelos do Gravando. auditório. Tá gravando. Ei, gravando? Tem música? Eu vou ler isso aqui. A eloquência representava-se no Grêmio por uma porção de categorias. Cícero tragédia, voz cavernosa, gestos de punhal que parece clamar de dentro do túmulo, que arrepia os cabelos do auditório, franzindo com frieza o sombrolho que, se a retórica fosse suscetível de assinatura, acrescentaria ao fim de cada discurso pesadamente a mão do finado. Cícero modéstia. Tem o Cícero tragédia, agora o Cícero modéstia. Formulando excelentes coisas atrapalhadamente no embaraço de um perpétuo début, desculpando-se muito em todos os exórdios e ainda mais em todas as confirmações, lágrimas na voz, dificuldade no modo, seleto e engasgado. Cícero circunspecção, enunciando-se por frases cortadas como quem encarreira tijolos, homem de regra e de legalidade, calcando os que e os cujo, longo, demorado, caprichoso em mostrar-se mais raso do que o muito que realmente é, amigo dos períodos quadrados e vazios como caixões, atenuando mais em cada conceito e a atenuante do conceito anterior, conservador e ultramontano, porque as coisas estabelecidas dispensam de pesar, apologista ferrenho de Quintiliano, retardando com intervalos o discurso impossível para provar que divide bem a sua elocução, com todos os requisitos da oratória, pureza, clareza, correção, precisão, menos uma coisa, a ideia. Cícero tempestade, verborrágico, por paus e por pedras, precipitando-se pela fluência como escadas abaixo, acumulando avalanches como uma liquidação boreal do inverno, anulando o efeito de assombroso destampatório pelo assombro do destampatório seguinte, eloquência suada, ofegante, desgrenhada, ensurdecedora, pontuada a murros como uma cena de pugilato. Cícero, franqueza. Positivo, indispensável para o encerramento das discussões, dizendo a coisa em duas palavras, em geral grosseiro e mal-falante, pronto para ofender ao adversário o encontro em qualquer terreno. Espécie perigosa nas assembleias. Cícero sacerdócio. Sacerdotal, solene, orando em trêmulo, alçando a testa como uma mitra, pedindo uma catedral para cada proposição, calçando aos pés 2 púlpitos em vez de sapatos, espécie venerada e acatada. Enfim, e aí o Nearco, né, o personagem aqui, ele introduziu o Cícero penetração, incisivo, fanhoso e implicante, gesticulando com a mãozinha à altura da cara e o indicador em croque, marcando precisamente no ar, no soalho, na palma da mão, o lugar de cada coisa que diz, mesmo que se não perceba, pasmando de não ser entendido, impacientando-se até o desejo de vazar os olhos ao público com as pontas de sua clareza, ou derreando-se em frouxos de compaixão pela desgraça de nos não compreendermos, porcos e pérolas. Muito bem. Muito bem. Ao Pompeia e o Ateneu, antes que perguntem, qual é o livro? Não sabe. A melhor tradução para o português do Ateneu, do Raul Pompeia. Não vou ler porque é literatura da editora brasileira. Pica das Galáxias. Mas é literatura brasileira, que é chato. E é isso aí, literatura pessoal. brasileira. Principalmente esses caras aí. Qual é que é aquele outro do Curtiço? É porque tem muito viadagem no Raul Pompeia e tal, aí também não pode. Também não Tem tem, Claro. O YouTube vai derrubar a viadagem, vai derrubar. Corta, põe o bip. Então põe um bip, põe um bip silêncio aí. ou... Então é Porque isso. tem muita criadagem. Não, criadagem também. Criadagem também vai. Não. Putz, só piora. É Bambilândia, não? É Bambilagem. Sei lá. Bambil. Da onde que vocês tiram isso aí, pessoal?
Então sejam bem-vindos. Eu acho que é o episódio 79, né? 79. É o terceiro 79 que a gente faz aqui. E, Não, isso né, aí é a agonia do Clístenes que não chega no 80, não muda a... E o 80 muda a pode ser o dezena. último, né? Oi? O 80 pode ser Não, o último. 81. pode ser o último, né? Porque 81. sempre que vira 81. Hã? Ah, o 81 pode ser o último. Por que o 81? Porque é a terceira... Que é a idade que morreu Platão, né? Aqui é 9 vezes 9. É 9 vezes 9. Sim, sim. sim. São os orifícios. Os orifícios do corpo, né? Exato. Eles mesmos. Os 9 orifícios? Né? Não pode dizer, também vai cair a live. É o número da alma, não é? Alguma coisa assim. Sim, Sim. sim. Não, é 3, 9, né? Eu 3, acho que 9, é 27, 81. E aí volta pro 3, né? Mas não pode falar os orifícios também, porque daí cai a live, né? Não. Os Ah, ossos do orifício pode ofício. falar. Lamento. Os ofícios. Então é isso. Com o patrocínio, eu sempre esqueço. Escola Clássica, leia a Escola Clássica. Não, esse aí. Foi brincadeira, brincadeira, Não, pessoal. como assim? E Sociedade Chesterton Brasil. Essa aí eu perdi. Estude Chesterton. Não, é que um é Leia Chesterton. Ah, tá. Esse é o é muito criativo. Assim, né? Tipo, beba Coca-Cola. É. Né? Esse aí Que funcionou. Esse aí funcionou. Funcionou. Né? Depois Leia- botaram Leia sempre Chesterton. Coca-Cola. Essa era da minha época, anos 90. Sempre Coca-Cola. E aí. Rabato, reativou uma memória minha. aqui. Pô, não, nem lembrava. E aí. Tu nasceu em 95, né? 94. Então é Leia Chesterton. Estude grego e latim na escola clássica. Esses são os slogans. Assim. slogan. Não tem funcionado, mas vamos persistir. Vamos lá. Pois é. Vamos E aí? lá, vamos lá. Então, olha, É. principalmente o quê? A parte do Chester. Sim, sim. E leiam o Nova Jerusalém, né, pessoal? Por favor. Leiam a caixa, né? A caixa especial. É caixa especial, né? Caixa especial, box. Caixa especial. Vocês estão nervosos? Tá box. todo mundo tremendo aí a perna aí, tá sacudindo É a que mesa. tá me dando agonia Tá frio? a Não, eu tô introdução do tremendo Mário arrastada. Desculpa. Ah, não. Pô, mas pode criticar o cara ao vivo aí, a Não, moral cai, o cara fica abalado e tal. É Como é que vai brincadeira. ser? Como é que É vai brincadeira. ser? Bom, é o seguinte, nós estamos Paz. em 2024, né? Quase bem. Eu entendi agora. É que eu te critiquei no último podcast Não, quando não. tu não tava aí. Eu disse que tu... Pô, nem vi o último podcast, cara. Tem que ver. Pô, não foi uma das 1.500 pessoas que... Não fui. Sim, Não sim. fui. É que eu confio muito em vocês. Se vocês Ó. fizeram, tá bom. Se o áudio tava ruim, é isso aí mesmo deu o mesmo número de visualizações. Deu mais até do que os outros. Certo? Aí os caras, tu acha que vão perder tempo arrumando? É que o áudio ficou ruim de propósito porque tem coisas muito secretas Tem ali muito que não deve secreto. chegar em todo Não, mundo. o pessoal que não viu o último tá Tá por fora. Tá por fora. Tá por fora. E nós estamos em 2024, né? Muito bem. E o que nós vamos fazer em 2024? Eu vou comemorar os 200 anos da imigração alemã no Brasil, certo? Ah, É Alemães no Trópico, Cara. 200 anos de alergias. Esse é o slogan que eu sugeri. Vamos ver se vai ser aprovado então lá. a Não. Oktoberfest vai estar boa esse ano, então. Hã? A Oktoberfest Ah, o vai ser Oktoberfest boa. não conta. né? Qualquer coisa do pessoal ali de baixo ali da... Não, da Bavária, não tem ninguém da Bavária. Se alguém tiver essa informação, quando a colônia alemã no Brasil começou a comemorar o Oktoberfest, quer dizer, eu sei, foi ali em Blumenau e tal, mas por que diabos? Eu não entendi, certo? Tinha um cara da Bavária ali, ele deu ideia. Não, eles viram na TV, eles viram no cinema. É só aí o que Hollywood vende é a Alemanha, aí mostra um troço da Bavária, né? Aí eles, nós somos alemães fazer isso aí, né? Mas eu sei porque é uma festa legal, eu apoio o Oktoberfest, tem que mais é que fazer mesmo. Não pode ter sertanejo e essas coisas, tem que ser só bandido. Isso aí eu sou contra, por isso que eu nunca fui na Oktoberfest. Eu apoio, nunca fui, também não vou. Mas não podia ter essas coisas aí, sertanejo, não sei o quê. Pô, o melhor show que eu fui Olha. na minha vida foi um show do Ira no Oktoberfest de igrejinha. Ira, ainda existe. é que- Top demais. É que, A assim, ó, prosódia não importa. Assim, né? A festa Onde tem- a lua se parece com a bandeira da Turquia. E prométrica, tudo, qualquer coisa, não importa. Um abraço pro. Esqueci até o nome dos caras.
Era o... Pro Ira. Isso. Não é O Nazi. Wolverine. Nazi. Nazi. Tá, mas esse é o Pô, vocalista. vai cair a live. Aí, mas tem... Filho, Mas tem o outro cara, do guitarrista, que era o mais famoso, que é o cara que compunha assim, né? Agora, o maior sucesso é do Van der Wildner, né? Ah, do Van der Wildner. O Van der Wildner, ele que fez a música que é o maior sucesso do Ira, não é nem ali do pessoal. Pô, ele passava Né? aí de vez em Bebendo quando. vinho, inclusive. Passava no Ele tá banquinho sempre ele aí. tá A Luísa, sempre outro aí. dia no aeroporto, eu acho que viu ele. Mas não Sim, deveria ali, ser sim. bebendo chopp daí. Pois é. Mas enfim, mas é que- Oktoberfest, então fica aí Oktoberfest tem um abraço. Ou põe... Ela tenta se tornar insuportável de algum modo, né? Então, ou põe bandinha sertaneja, ou... Não, aqui já é pra Bandinha ser. alemã. A bandinha alemã é um troço ia ver insuportável. rock, né? A Mas Alemanha bandinha tem, alemã é um pesado troço que o Ira. a insuportável Alemanha mesmo, tem a olha, pior puta que música pariu. popular do mundo, porque tem... Não é a melhor música erudita, é a música, certo? A música é uma coisa de alemão e depois o resto tudo é tentativas de fazer uma coisa tão boa. E fica muito bom. Coisas da Rússia, da Itália, da França, né? Da República Pô, Tcheca. mas uma época a tua tese é que música era coisa de italiano e alemão. Isso. Agora já diminuiu para alemão, então. Não, é que os italianos, eles... Eu lembro de uma live falando isso aí. Sim, Desculpa, sim. Não, gosto eles de são os chamar, melhores, pessoal. eles são os melhores intérpretes de música alemã. Ah, tá. E imitadores e tal, assim, né? Eles fazem umas imitações tão boas que fica, às vezes, melhor. Mas sem a Alemanha não tem como ter nada, né? Então, pô, Vivaldi é um grande criador de melodias. A harmonia sem graça, né? Mas dane-se, a melodia é muito boa e... dane-se, ali é só um baixo tocando a mesma nota. Tudo bem, né? Mas é isso aí. E a música popular da Alemanha é a pior do mundo, né? Sabe o ABBA? É isso, né? Sim. É aquilo É o ali, ABBA. só que feito só com gaita, Eu não trompete consigo e... imaginar isso aí. O ABBA, se tu cantar em alemão, aí tu vai entender o que eu tô dizendo. Aí que o ABBA daí fez uma coisa diferente. Mas enfim, então o Oktoberfest... Então, ABBA é música popular alemã em Isso, inglês, mas feito vindo da por Suécia. suecos. Feito por suecos. E a Suécia nem deve ter música popular, não tem nada. Não, Sei que... ali não. Tem tundra ali, né? Não, acho que isso é só na... não, tem tundra. Tundra na tem, Suécia deve ter. né? Sim. Deve ter. Tem. Não é não é, tem. Suíça. Ah, mas é o seguinte, Não, ó, Suécia. nós estamos em 2024, Eduardo. E tu vieste de volta do Ceará. Ceará. Tu do não fez Ceará. um encontro com os fãs lá, assim, do Instituto? Os fãs, pô... Não, cara. Não. Teve Pô, o uma- Galego querido, não é né? Lá do- querido. Cara, Não é lá do Ceará? ó? Sim, não, mas 500 dos nossos 1000 ouvintes, eles são do Ceará. Tem muita... Estima-se, né? Estima-se, sim, pelo Pô, menos... coloquem no comentário aí quem for do Ceará. Quem aí pra for do gente- Ceará, apoia. A gente respeita... A gente já gente falou mal do responde. Ceará que nunca. Até porque o Eduardo não. apanha em casa, mas Cara, isso a gente não quer. Ceará é demais, cara. Mas o Ceará é demais. Aqui todo Ceará mundo é tem fã do Ceará. um abraço pro pessoal da rede lá do... Não, do eu vi assim, Aride Sai Eu e contrasto a- Farias Brito são os colégios que estão o contraste. Isso. só cabeçudão passando no ITA. Isso, Maria, isso. quarta Só- queda. Não, é sério, cara. O negócio... Eu, como único leitor aqui do Rio Grande do Sul de José de Alencar, eu... Eu já li mas tem que metade ler e do- gostar. Ô, lembra que eu tava lendo... E tem que ler o gaúcho e não ficar de... Ai, olha aqui, ele disse que não sei o que usava bombacho na época, não tinha bombacho, não sei. Mas é forçar. Eu li metade do Gaúcho, olha, me orgulho. Do quê? O Gaúcho. Tá, eu mas acho o- que não Ah. chegou nem a metade. Mas o Eduardo voltou do Ceará, até eu contrasto o abatimento do garoto hoje com... Ele chegou ontem aqui, ele tava vivaz, assim, quase saltitante. Agora ele já tá aqui. É que ele tá passando calor. Não, Passando umidade. Né? Passando umidade. Não, é que passei não tá calor. calor em Porto Alegre, mas podia. Não, passei mas normalmente calor. tu Passei passa calor. calor. Quando chega do Ceará e em Porto Passei Alegre em calor. janeiro, tu passa muito calor. Não, passei calor lá. Aqui tá mais fresquinho. Não, esse ano tá. Esse É ano que tu tá... chegou trazendo Você não uma tá frente bem. fria Não, cara, aqui. olha, assim, ó, quase que eu não chego em Fortaleza, porque o meu voo foi cancelado. Eu cheguei no aeroporto aqui em Salgado Filho, voo cancelado, porque tava todo o Brasil indo pro tal do Réveillon de 3 dias com o Roberto Carlos. Ah! Então, sim, teve o Roberto Carlos ao vivo, de graça. Sim, então as pessoas era só chegar, as pessoas armaram barraca, botaram pinico na areia, né? Fizeram um esquema lá pra
Eu, como fui no show do Roberto Carlos quando eu tinha 14 anos. Claro. Do Erasmo também. O Erasmo ninguém mais pode ir, certo? Quem não foi, perdeu. Pois é, cara. Eu consegui cumprimentar o Erasmo no avião, assim. Tava voando em avião. Olha ali o Erasmo Carlos, eu cumprimentei o... Agora, assim, ó. Uma das canções mais criativas e bonitas é do Erasmo Carlos, da música brasileira, que é A Carta, aquela que o Renato Russo gravou. Que é uma canção como tem que ser uma canção. Assim, né? No próximo a gente começa... Aí a questão toda... Não, mas só para eu dizer que eu sou o mediador aqui, né? Porque eu não consegui dizer ainda que o tema é... Já foi 16 minutos, né? Meu Deus do céu. O tema é 2024. O que você vai fazer, ou mais especificamente, o que você vai estudar? O Eduardo voltou do Ceará com um plano. Olha só. Propósitos. Não, eu não vou falar do meu plano de... Não é pra falar do teu plano. Isso aí não interessa pra ninguém. Porque... mas Não, tu voltaste com um plano pra todo mundo, pro Brasil. Né? Eu volto com sugestões agradáveis para as pessoas. Olha só, Sugestão primeira sugestão que eu lanço. O pessoal na pede mesa. dicas, né? O pessoal vem aqui, eu vou estudar filosofia, me dá uma dica do que eu devo fazer. Me dá uma dica. Tá, sugestões para quem vai montar. Eu acho que todo mundo quer montar, pelo menos, ou pensar assim no que vai estudar pro ano todo. Chega em abril já... mas Abril? O que eu diria é assim, ó. As únicas dicas que eu tenho, na verdade, já podem até encerrar se quiser. Tá? O principal é isso aqui, ó. Comprometam-se com pouco. Entendeu? Pouco. E boa, gostei. Comprometam-se com pouco e meditem sobre a sua própria circunstância antes de começar, antes de traçar um plano de estudos ou pensar no que vai ler e tal. Meditar sobre a própria circunstância, o que sabe, o que não sabe, o que precisa aprender. E aí uma outra coisa que eu lanço a bola mais pro Magister também e pra ti. Não, peraí. Mas olha só. Tem uma pergunta específica pro Magister. Tá? A outra parte que eu tenho para dizer é assim, ó. Existe, tá, para organizar os estudos. Vamos ver, vocês podem não concordar e tudo. Tranquilo, me ajudem. É o seguinte. Existe uma base cultural que eu poderia dizer que é comum a todos nós. Que todos nós deveríamos ter, assim, pessoas que buscam ter uma educação. E depois tem algumas coisas que são mais específicas, são mais de acordo com ou profissão ou com os interesses intelectuais de cada um. Tá? Essa base cultural, por exemplo, é uma coisa que nós tentamos abordar aqui de diversas maneiras no Instituto, principalmente. E aí vocês podem falar mais sobre isso. Assim. Eu acho que para organizar os estudos seria isso, seria verificar, onde, né, o que eu tenho dessa base cultural, que seria o essencial comum, né, e daquilo que eu preciso especificamente, ou para minha profissão, para os meus interesses pessoais. Eu acho que aí já dá para montar já dá para imaginar, traçar, né, um caminho de estudos aí para o ano. Mas tu montaste um para ti? Eu tenho o meu. Tem teu? Eu tenho o meu. Boa. E aí, Magister, e tu? Mas claro, não é uma coisa muito precisa assim, do tipo, em março eu vou ter lido isso, claro. Não tem esse negócio porque a gente não sabe. A gente precisa... chega no final do ano, li 84 livros e... eu tenho... não consigo contar. Vão me perdoar os amigos que fazem isso, assim, mas eu sinto isso como algo... Eu sinto isso algo meio repugnante, até me atrapalha, sabe? Contar os livros depois ou me superar em número de livros, porque isso não é o que me interessa. Não sei. Número de livros... porcaria é essa? Já que tu acha, né? Eu também me repunha. Até porque... Me repunha. Pelo amor de Deus. Aí, eu acho que tu tem que pegar o texto, botar no Word, fazer a contagem de palavras, porque isso. não dá... Ali, agora a gente tem uma edição do Chesterton, What's Wrong with the World, e aí só que é uma versão de 20 páginas. Uma letra assim, ó, que tem que ler de lupa. Certo? Então tu pode dizer... vou contar agora. Vou contar página, vai contar o quê? Então, isso não é critério pra droga nenhuma. Os caras que leem ali aqueles livros mais ou menos de
de aeroporto, assim, sobre negócio e tal, e aí tu vai ver a diagramação, a letra enorme. O livro tinha 70 páginas, mas tinha 200. Um papel grosso, o livro tem 100 páginas, tu vê, tu consegue ler em 2 horas e lá lê o livro todo. Aí pega um livrinho, muitas vezes, que imagina você falou ali de um assunto um pouco mais denso, e leva mais tempo, então não é a mesma coisa, não, né? Nada a ver. Mas também... Olha, por exemplo, assim, tu consegue ler um volume do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, certo? Em 1h10. Certo? Um volume, né? São 7, né? Aquele do armário lá, do roupeiro, sei lá o quê. Né? Por quê? Porque ele, pelo número de palavras e coisa assim, não, porque é muito fácil, certo? Porque tu não precisa voltar, não precisa meditar muito, vai, exatamente. Tu tem que ler ele inteiro, porque ele é uma alegoria só, né? Então, se tu não leres inteiro, tu não vai conseguir meditar nada, assim. Tu tem que ler inteiro, como uma fábula, praticamente, né? Uma fábula, tu lê metade de uma fábula, que é um parágrafo. Não, tu lê ela inteira, né? Nunca vai fazer isso, assim, ler metade de uma fábula. Não, tu lê inteira. Parei porque fui... Exato, parei. Não, tu pega ela inteira, porque é só um parágrafo, dá menos de 1 minuto, né? Por isso que eu sempre recomendo fábula, é maravilhoso. Assim. Então... senso de completude. Um soneto, né? Agora o cara lê um soneto, beleza. Agora esse cara tem que ler o Iju o Capirama, dá 20 minutos. Certo? E aí o cara... O cara já vai parar daí. Só que o cara para. Mas por quê? Porque é muito denso. A linguagem, né? É muito densa. Só que né, extremamente denso, assim. Daí tu fica, mas quem que tá falando aqui? Peraí, esse é o pai. Não, esse é o chefe lá, o cacique. Não, esse é o próprio jovem aqui. Peraí, né? E aí ele começa, mas e esse vocabulário indígena, não sei o quê, essas coisas. Eu tenho que saber ou não tenho que saber? Aí vem curiosidade. Isso aqui deve ser um né? pássaro, isso deve ser uma arma, isso deve ser um acidente geográfico, mas eu preciso saber qual é exatamente, sim ou não. E essas coisas assim, né? É que nem assim, tu pega um material didático, né? Eu tava preparando um negócio pros meninos aqui. Tu pega um material didático de biologia, por exemplo. 200 páginas de biologia. Não consegue ler um capítulo em menos de meia hora. Não, tem que parar, pesquisar, nenhum, fazer exercício, não sei o que. Isso é outra coisa, né? Então, o pessoal quer, às vezes, né? Eu sei que tem gente que quer ler um livro de biologia como se fosse um romance, como se fosse uma fábula. Não. Né? Não dá, porque tu tem que ir decorando o vocabulário todo que é novo, que às vezes tu não consegue nem pronunciar a palavra. Então... mas de modo mais abrangente, Magíster, tu tens um plano de estudos que tu faz todo ano? Nunca teve? Nunca nem tive. Assim, no começo dos teus Não, eu sei que eu vou... Como é que tu faz isso aí? Não, eu sei que eu trabalho por obsessões, né? Então eu fico obcecado com coisa e eu não me preocupo. Eu trabalho com obsessões. Certo. Eu trabalho com obsessões. Escrevam aí nos comentários aí quem é que consegue spell, né? Quem é que consegue soletrar a obsessão aí para ver como tá o nível aqui da ortografia do pessoal. Eu e o Mário estavam falando de ortografia ontem. Assim, uma obsessão é uma boa palavra para botar em prova de ortografia. E assim, obsessão e obcecado tem a mesma? Não, aí é que tá. E aí certo? Que vem, né? Mas o sentido é usado nos dois jeitos pelos grandes autores e funciona. Tu pode dizer que é obcecado e que tem uma obsessão. E as duas coisas são intercambiáveis e os sentidos se misturaram aí, mas etimologicamente elas significam outras coisas. É um bom exemplo para estudo etimológico isso aí. Façam esse teste aí, procurem. Mas onde eu vou procurar? Né? Porque obcecar... Google. Ele digita ali. Eu sei que é mesquinho, parece uma coisa... Não, blá blá, dicionário blá blá. Eu queria abrir um tomo. O dicionário blá blá é bom. Ele tem vários exemplos. Que o cara não pode botar mais o terno e ir na biblioteca e ficar ali. Eu queria abrir fumando o cachimbo e tal. Maquiavel, horas ali. Eu queria abrir um tomo. Chegava em casa, botava olha aqui a palavra e tal pra conversar com o Cícero. Claro que faz. É muito mais bonito. Mas eu quero botar uma toga pra conversar. Eu quero abrir um tomo poeirento de um filólogo para descobrir que obcecado vem de cegar e obsessão vem de outra coisa. Nem sei direito de onde vem a obsessão, né? Mas é exceção com 2 S daí. Sei lá, de secar, né? Secar, pode ser. Talvez secar, não sei. Mas enfim, eu trabalho por obsessão, então eu não... tem várias épocas que... Por épocas, assim, né?
Então, tem o que eu tenho que revisar para poder dar aula, isso é uma coisa. E é estudo também, não é? Que é o preparar-se para dar aula. Então, eu sempre estou estudando essas coisas. Mas depois é por obsessão. Então, no último podcast eu disse que eu estava obcecado, né? Obsessão, estava obcecado, né? Obseccionado por pintura classicista ali da época da Revolução, que eu estava, né, estudando ali e contemplando ali mesmo, né? Fiquei um tempão olhando as coisas do Jacques-Louis David e tal, aquelas coisas assim, vendo as histórias por trás e vendo a biografia dele e tal. Essa ali não assim. É dos três. Mas isso aí já era. Gracos, isso, sim, dos sim. Horácios. Dos Horácios, três Horácios. Né? Isso sim, é o neoclassicismo, no caso. Isso, né? isso. Já da Revolução. Aí tem o Napoleão dele ali, que é o mais famoso, assim, né, e tal. E aí, bom... Mas isso já passou, por exemplo. Só para dar um exemplo, quando é que foi que nós gravamos? 2 semanas? 2 semanas. Faz 1 semana que eu não vejo mais nada e tal, não quero mais saber disso. Passou. Agora eu só estou estudando Wilhelm Müller. Porque eu decidi que eu ia tirar aí uma meia hora, 40 minutos por dia para cantar os negócios ali do Schubert e tal. E aí o Wilhelm Müller, eu estou lendo ali Wilhelm Müller, não só aquilo que é um poeta que a crítica literária às vezes nem insere nas histórias da literatura e nada disso. Ele ficou famoso porque o Schubert musicou os poemas e tal. Mas eu não estou nem aí para crítica literária, eu estou aí para a opinião do Heinrich Heine, que escreveu para o Wilhelm Müller dizendo que, depois do Goethe, ele era o poeta preferido do Heine. Ou seja, dane-se todo o resto, assim, porque, né, os críticos vão dizer que primeiro é o Goethe e depois é o Heine. E o Heine diz que primeiro é o Goethe e depois o Wilhelm Müller. Então, né... Dane-se, aí eu estou estudando isso. E eu sei que, sei lá, terça-feira eu já não vou mais estar nem aí, já vou ter enchido muito saco de estudar, de ler Wilhelm Müller e essas coisas assim. As obsessões são mais por autores do que por temas, por exemplo? Não, é temas ali, aquele romantismo alemão idílico, aquelas coisas assim e tal. E aí eu leio outras coisas que estão aí, que normalmente... que orbitam esse universo. Eu acho que surge assim meio que uma pergunta, assim, uma espécie de pergunta e uma questão mais sobre dilemas, assim, dentro de um assunto específico, e aí tu fica realmente obcecado por aquilo. Não, exato, né? Só que o que eu sei? Eu sei que, por exemplo, amanhã eu vou voltar a estudar coisa grega. Por quê? Porque sempre volta para lá. É porque o Wilhelm Müller, ele era filólogo e ele escreveu um livro que eu traduziria como Pré-Escola Homérica, que é um livro de introdução à épica homérica, certo? E ele tinha um interesse literário muito, muito amplo, tanto que ele escreveu, por exemplo, ele fez a Biblioteca dos Poetas Líricos Alemães do século XVII. Né? Ele compôs, fez todo um trabalho crítico e compilou isso aí tudo, mas ele tem esse livro que é didático para ser usado nas escolas, bem da época mesmo, ele é ali princípio do século XIX, então a sua grande produção, né? Então ele é da época do Gustav Schwab. Ele escreveu um livro sobre umas poesias sobre os gregos modernos, assim, exaltando-os. Eu li o primeiro só, mas é assim, ele começa, né? Irmãos, né? Que a deusa liberdade vos acompanhe, não sei o quê, né? Para que, né? Assim, exaltando-os a libertarem-se do jugo do otomano. No ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil que ainda bebe o licor de Santo Rio. Não, o licor de Santo Rio é os indianos, mas não, o turco oriental, né? E... Enfim, daí eu sei que daqui a pouco eu já vou estar estudando Grécia de novo e coisa assim, vou voltar a estudar grego moderno por causa disso, porque vem uma inspiração e muda a obsessão, né? Por mais que eu tenha aqui na Flidiane Café Scheto, né? Que é o minha café de Creta. Apoticrete. Então, assim... então é isso, eu não tenho plano nenhum. Agora, o que ordena são os compromissos, né? Então, assim, eu estou estudando, como, né, tem que dar aula de grego agora,
eu estou estudando já o último mês, todos os dias, um pouquinho de grego, e revisando, e avançando mais nos estudos, e essas coisas assim. Mas isso é o meu trabalho, né? Que é diferente. É diferente dos estudos. E há épocas que eu estou obcecado por coisas que também são do trabalho. E joia, né? Mas fora isso... A gente poderia dizer que essa obsessão, ela tem mais muita gente vai usar também como inspiração. Né? Inspirado por tal assunto. Ou inspirado para estudar tal assunto. Né? Estou inspirado. Ou uns outros vão pensar, sei lá, talvez tenham mais esses linguajar desse jeito, mas pensar assim, eu tenho a minha potência de agir inclina-me a esses estudos específicos desse assunto. Né? Mas vai ter o problema do cara assim, mas tem que ter foco e... Tem que ter foco e método ou alguma coisa assim. Isso, vai ter o negócio do foco e método. Então, o que eu ia dizer, eu não sei se o Mário quer dizer também o modo como ele planeja ou não planeja os estudos. Não, eu não planejo também, porque na verdade mas eu vou dizer mas eu vou ver o que eu já venho fazendo. Eu vou dizer o que eu entendo por planejamento realmente. Eu acho que assim, o cara precisa planejar lá atrás. Eu planejei há muito tempo, quando eu pensei comigo, eu quero aprender artes liberais, filosofia, literatura, não sei o quê. Planejei isso aí. Depois, vai um pouco nesse ritmo aí das inspirações, claro. E eu não recomendo para o pessoal que está iniciando isso aí muito, mas isso é porque daí o pessoal vai pular isso aí, de vídeo em vídeo na internet. Isso aí são coisas diferentes. Uma coisa são artes, né? São técnicas. Exato. E as técnicas, elas constantemente precisam ser exercitadas, porque senão a gente perde a embocadura. Né? Então, assim, e isso se nota. Vou dizer uma coisa bem específica e que dá para todo mundo enxergar. Se tu vai cantar, tu não pode ficar sem cantar, certo? Tu tem que ter uma rotina constante de canto. Né? Ou pelo menos retomar essa rotina. Às vezes maior, às vezes com mais intensidade e às vezes com menos intensidade. Mas, por exemplo, eu nos últimos 2 anos cantei muito pouco. Agora, em 2023, não cantei nada. Assim, eu cantei a última vez em março e depois cantava em casa, assim, e eu ia percebendo que, né, cantava com as crianças e coisas assim, né? E eu ia percebendo, tá faltando, né? Muito fumo, pouco canto. Exatamente. Né? Fumo não tem nada a ver com canto, olha. Ajuda. Tem o cara que... Não, também não. Mas tem gente que diz que vozes agudas, né? Soprano e tenor, não pode fumar. Não é o meu caso, então eu esqueci tudo isso. Assim. O Pavarotti fumava, né? Um charutinho, né? Mas o Plácido Domingo, que é o grande gênio, né? Da técnica e tudo isso, que está aí com 80 anos cantando agora papel de barítono e coisa assim... Ele, nem bebia, assim, tomava um vinhozinho uma vez por semana, um cálice, né? Fazia esporte todos os dias, natação, não sei o quê, isso e aquilo, e tinha uma alimentação toda regrada e tudo isso, e fiz muito mais do que o Pavarotti, muito mais do que qualquer outro, assim. Então, agora é tenor, aí eu já não sei dos outros, né? Mas assim, o que eu digo de mim é que também, eu não sei vocês, mas eu não tenho uma rotina assim, olha, 8 horas da manhã começo a minha leitura, 8h45 começo a pensar no que eu li, tá? Não sei. Não tem como, né? Não tem como. Só o Kant tinha. O Kant... Dá para, olha... Para ele funcionava. Fazer uma leitura de manhã, fazer uma leitura de tarde, de noite, descansar, sei lá, pode fazer um negócio... assim, infinitas possibilidades de tu arranjar um dia, assim. E nunca vai dar certo por mais de uma semana. Tá? Depois tu rearranja de novo, ou por mais de um mês, etc e tal. Tá? Mas também não dá para deixar assim, amanhã eu começo, amanhã eu faço alguma coisa, tal, não sei o quê. Né? Então, para mim, tem que ter um meio termo. Não sei como é que tu faz, Eduardo. Tu é mais regrado, talvez, até do que eu. Mas, assim, o que eu fiz? Lá atrás eu decidi que eu queria estudar artes liberais, entender a fundo isso, porque tu pode estudar só como uma forma de adquirir ferramentas e depois fica treinando as ferramentas. Mas tu pode também estudar artes liberais como, olha, eu quero entender todo o currículo, como é que ele nasceu, como é que a partir da necessidade antropológica que Exato. cria...
E as interações entre filosofia, retórica, que essas tensões que foram formando o currículo, na verdade, porque tudo começou como disciplinas separadas, né? Sim. Acho que as únicas que começam juntas quase desde o começo são as do Quadrivium, pelo que a gente sabe da história, né? Na Grécia, né? Na Grécia. Agora, na Grécia. Agora a geometria do Egito, a astronomia da Babilônia. Né? E a música é das musas mesmo, não tem origem. E aí, tudo bem, eu decidi isso lá atrás, nem lembro quando foi, tá? Que eu queria estudar literatura, que eu queria estudar filosofia. O que eu fiz lá atrás, e eu sempre recomendo também, olha, vai investigar toda a bibliografia da coisa. Não precisa ler os livros, assim, sair lendo livros aleatoriamente. Preciso pegar um tempo só para ler a bibliografia, isso pela internet mesmo, de novo, não precisa se vestir. Que é para isso que serve aquele livrinho As 7 Artes Liberais, do Paul Abelson. Tantos só livros, tem bibliografia, né? Não espera que vai entender o que é. Ou mesmo pegar a enciclopédia. Muito mesmo. Bom, inclusive. Ou mesmo a enciclopédia, sim. Iniciar assuntos na enciclopédia. Tu inicia, tu faz uma base, que nem comer alface, como dizem, para forrar o estômago. E aí tu pega, tu tendo a ideia do mapa dos autores, de um campo específico da literatura, ó, começa lá com Homero, depois passa do Homero, tem outros poetas ali da Grécia e tal, vários desconhecidos e não sei o quê. Depois passa... Tirteu, ontem eu estava lendo Teógenes. Teógenes, é famoso, né? Inclusive. Não, Teógenes é o é o Tomás Antônio Gonzaga do helenismo. Arcadista? Essa coisa bucólica, assim, tal, o que inspira o Virgílio é o Teógenes, né? Sim. Alexandrino ali e tal. E tantos outros, assim. Tá? Tu vai vendo, né? Só conhecendo os nomes e mais ou menos quando eles vão aparecendo, quais são os estilos literários. Se tiveres isso aí na tua mente, tu tens um mapa de estudos, né? E tu não precisa ir, eu tenho que conhecer o Homero para depois conhecer o cara aqui, depois o Virgílio, depois... Não precisa. Não, claro, até porque nem tem como, né? Quando a gente precisa elaborar um currículo, a gente, inclusive, busca sanar essas coisas. Tu vai ler tudo em ordem cronológica, tu não vai conseguir. Não vai? É impossível ler Homero, nunca li nada, vou ler Homero. Isso é impossível. E tem muita gente tentando fazer isso aí há muitos anos e não está dando certo. Tu pode ler os temas, mas pega uma adaptação, pega um negócio, vai ver um filme. Exato, vai ler um resumo, vai ver um filme. Exato. E aí vira aquele negócio também das traduções, né? Eu não estou conseguindo ler o Homero por causa da tradução ruim. Porque é Dodorico Mendes. Porque é Dodorico Mendes, geralmente esse aí. E nós tivemos essa fase. Eu sei que eu tive, pelo menos, que a gente tirava um pouco de sarro, porque parece forçado. Hoje em dia eu leio e tipo, não, isso aqui é bom. Sim. Isso aqui é bom. Era eu que era o idiota, não o Dodorico Mendes. Tá, então também... Provavelmente, né? Olha... Sim, mas na minha ingenuidade, né? Olha, isso aqui é muito ruim porque é pomposo. Hoje não me parece mais pomposo. Porque hoje me parece normal, assim, parece inclusive... Não. Hoje qualquer maranhense ali, tu acha normal, assim, o jeito que o maranhense do século XIX escreve, assim. Exato. Não, porque ser pomposo é uma coisa ruim, mas, na verdade, o problema é falta de vocabulário. Aí tu tem um pouquinho mais de vocabulário, tu não, tá bom, tá decente, tá forte aqui, a frase é forte, a frase funciona. E, bom, tu teres esse mapa aí, para mim, é a preparação, né? E essa preparação eu já tive, eu vou me aprofundando cada ano nesse grande mapa desses assuntos que eu quero estudar, mas para mim é isso. Eu não começo o ano dizendo, aqui, janeiro, leituras de janeiro, fevereiro, leituras de fevereiro, março, não etc. tem isso aí. Né? Quando se trata de método, o José Munir Nasser, na introdução que ele escreve ao Como Ler Livros, ele põe uma coisa interessante ali, né? Que ele fazia para ele e que funciona e se adapta muito bem a todo mundo. Ele só variava o estilo. O estilo não, mas como é que eu posso dizer? A província, assim. Então ele lia um livro de história, um romance,
um livro técnico, não sei o quê, e o outro tal. Aí ia variando, assim, né? Porque se eu vou ler 3 livros de história encadeados, assim, um depois do outro, ó, isso aí não sei, né? Talvez pela tua profissão tu precise disso. Agora, normalmente na vida de estudos não vai dar certo isso aí. Aqui, eu vou dizer como é que mais ou menos eu concebo isso, né? Primeiro, acho legal pensar para mim, eu penso muito no mapa, assim. Tem um mapa e uma obsessão só. Enquanto o Clístenes pensa em diferentes assim, pontos, eu tenho uma obsessão só, que é um tipo de meditação muito pessoal sobre toda a minha circunstância. É uma coisa bem antropológica assim mesmo. Então, eu tenho lá a minha meditação sobre toda a minha circunstância, tanto, né, pensando na natureza, sei lá, macrocósmica, quanto no ser humano em si. Tá? Então, eu tenho isso. Essa é a minha obsessão, é esse todo. Assim. É um ponto, como se fosse um ponto em que tem o todo. Tudo ali. Inclusive, assuntos mesmo de teologia ou da revelação. Então, isso tudo mais ou menos entra aí. Agora, como essas coisas se dividem depois, eu tenho um mapa que foi surgindo ao natural, de como isso se desmembra, né? Sim. Então, isso vai se desmembrando. E aí tem alguns assuntos que eu já iniciei. Então, eu sei muito claramente os níveis, assim, que eu tô em cada assunto, né? Então, eu tô aqui no nível bem básico, sei lá, em biologia. Falei de biologia, tô aqui no nível bem básico. Beleza, então eu posso completar esse nível aqui para avançar e ler alguma coisa mais específica, mais abstrata até mesmo desse assunto e tal. Ler aqui, sei lá, a própria... adentrar em outras questões mais específicas depois, do tipo o evolucionismo de Darwin, né, etc. E as discussões sobre esse assunto. Né? Então eu tenho muito claro isso. Essa é a primeira coisa. E aí, para o ano, pensar assim, em assuntos para se estudar, é nessa clave que eu vou. Qual é a base que eu tenho disso? E isso vai me ajudar na minha meditação sobre esse todo, como, né? Onde que ela entra dentro desse todo. Então, o que eu estou buscando ver é uma imagem completa. Não estou muito interessado, assim, do tipo, né, se aquilo ali é do autor X, Y, se... sei lá, se eu vou ter lido um livro técnico sobre aquele assunto e depois um outro livro mais geral, ou ter lido uma... Não, eu estou procurando algo, né? Eu tenho uma pergunta específica, então eu sempre tenho muito bem claro quais são as minhas perguntas, assim. Aí, claro, eu me sinto realmente propenso a respondê-las, assim, inclinado a respondê-las, né? Como se fosse realmente uma obsessão dentro da obsessão maior, assim. Tu não tá interessado se o autor é um queridinho, se ele é da escola certa, da escola errada? Não, a não ser que eu tenha muita curiosidade nesse autor em específico. Por exemplo, não tem como estudar a introdução à filosofia ou estudar as bases da filosofia se eu não for ler Platão. Né? Então tem que ser Platão, tem que ser uma boa obra de Platão, beleza? Agora, da tradução, sei lá, eu consegui umas traduções do Carlos Alberto Nunes com uma amostra ali no Kindle, que já vem vários livros, assim, porque como a obra é muito grande, aí então, enquanto eu não terminar isso, eu não vou comprar todo o negócio, entendeu? Sim. Não vou comprar o livro, as obras completas, por exemplo. Esse é só um exemplo. Mas o que eu digo... é claro, eu vou guiando esse ano daí. Por exemplo, o que eu posso fazer no tempo que eu tenho? Eu penso nisso também. Eu tenho trabalho, eu tenho estudo, mas o que eu posso fazer no tempo que eu tenho? O que eu posso fazer me dá direito aqui, me dá uma abertura para ler esses 2 livros por enquanto e terminá-los, me dedicar a eles. E eu vou até o final neles, né? Então, por exemplo, talvez se eu fosse manter... Eu não confio muito em mim mesmo, né? Então, se eu fosse me manter assim, na medida do meu interesse só, do meu interesse pessoal ali, que está a fim de entender algum assunto, talvez eu não fosse nem completar os livros, mas eu vou até o final para me certificar assim, de que aquele todo ali, ou aquela base, eu consegui ler. Né, que eu consegui ler até o final aquele assunto, pelo menos até para saber o que tem ali.
Tá? Seria uma espécie de disciplina, assim. Eu entrei nesse caminho aqui, eu não vou sair enquanto eu não terminar esse eu já notei que, pessoalmente, quando eu desisto de algum curso, assim, que tem um curso aqui que eu estabeleci, né? Estabeleci um caminho de estudo até certo ponto. Né? Eu notei que quando eu desisto dos próximos também. E é mais difícil de retomar depois. Então é bom não desistir. Né? A não ser que eu tenha estabelecido uma coisa muito pesada. Eu estabeleci aqui, sei lá, um estudo de um livro, sei lá, 2, 3 obras aqui que eu queria ler. Tá? Não vou conseguir ler as 2, 3 obras porque são poesias complicadas, eu preciso pesquisar em volta disso, não sei o que. Pronto, daí a pessoa não aguenta aquilo ali. A não ser que ela faça o projeto do seguinte modo, eu estudo esses 5 capítulos aqui e só penso neles. Não vou pensar em todo o livro, porque o livro é gigante. Sim, mas tem então, beleza, lê os 5 capítulos até o final, entendeu? Mas não... Sei lá, história da literatura. Mas eu tô interessado no Renascimento nesse momento. Eu leio o capítulo do Renascimento. Lê o Renascimento, mas lê até o final também. Não vai pegar e deixar aquele negócio totalmente fragmentado, né? Sim. Acho que é a mesma coisa. A gente mais ou menos faz a mesma coisa, mas por caminhos assim. Eu acho que sim. Eu acho que ter a inspiração é bom, mas é bom também não só confiar em inspirações e colocar um pouquinho de esforço quando tu quer desistir. Sim. Não, isso aí não é desistir. É realmente ter estudado, ter lido. Porque só na inspiração o cara não vai até o fim nada. Não vai. Um ponto final sobre as coisas, assim, né? Tá faltando alguma coisa aqui que eu seja capaz de apreender, compreender e meditar, assim, de forma... Né? Não precisa ser a maior profundidade do mundo, não. Acho que por hora é só. Se eu quiser me aprofundar nisso, eu vou ter que dar um tempo nisso aqui, deixar a coisa amadurecer e buscar outras coisas, outras referências e tal, que no futuro me ajudem a fazer isso aqui, porque tem um esgotamento assim nos estudos, tem um momento que tu já não consegue mais avançar. Por quê? Porque está faltando outras referências, ou está faltando uma técnica específica para aquilo, não é? Mas então não é começa uma coisa e vai para outra, não. Longe disso. Mas o que tu tava dizendo é assim, tem uma obsessão, mas tu tem tu vai ter as tuas próprias regras ali ao fazer aquilo. Não vai ser assim, vou ler aquele troço de qualquer jeito. Tu termina os livros, entendeu? Pelo menos eu sei que tu termina os livros, assim, pega um livro, vou ler aqui História da Educação. Tu lê pelo menos o livro da Idade Média inteiro. Sim, entendeu? E mais um outro que fala de História da Arte na Idade Média, o outro que fala não sei o que... a biografia de São Bernardo de Claraval e coisa assim, né? E aí fica assim, uns 2 meses nesse troço de Idade Média que começou pela história da educação, né? Mas eu dizia outro dia, olha, o que eu mais li de história é a história da música. E o resto todo foi... quando eu fui ler a história da música, eu não sabia... Eu tinha ouvido falar de Napoleão na escola, mas eu não sabia o que era. Agora, só porque... E nem de literatura alemã, não sei o quê, porque eu estava vendo a biografia ali, falando de Beethoven, das obras de Beethoven, não sei o quê e tal, e que a Sinfonia Heróica e tal, aí eu fui, mas que Napoleão, não sei quem é. E os poemas de Goethe, que o Goethe não gostava do que o Beethoven fez com as músicas dele, né, e essas coisas assim. O Goethe, para ele gostar de alguém que musicasse o troço, não podia ter uma nota uma sílaba que fosse maior do que a própria sílaba já é. Então tinha que ser tudo meio, né, seguindo o mesmo ritmo, o canto tinha que seguir o mesmo ritmo da fala, né, da declamação daquilo. E aí, daí que eu fui ver quem era Goethe. Isso aí, sei lá, eu tinha 18 anos, né, 17, mais ou menos assim. Mas eu fui por causa daquilo. Então, assim, ao redor do negócio de história da música, tu vai puxando outras coisas, né? Tu vai abrindo aqueles caminhos aí. Exatamente. Tu vai ali... Porque tu sabe quem é o Goethe, e tu sabe quem é o Napoleão, e aí tu vai ver quem é o Kant. E aí tu vai estudar filosofia, né? E aí tu te depara, o Kant parece ser o maior filósofo de todos os tempos ali, pelos autores que tratam desse período, dessas coisas assim, eles, né, louvam e idolatram Kant. Aí tu sabe que tem gente que não gosta do Kant. Mas como assim? Não, porque é uma mudança muito grande e tal, na metafísica, na concepção, não sei o que e tal, isso, aquilo.
Aí tu vai, então tem filósofos que discordam um do outro. Opa, mas vamos ver então o que cada um diz. E assim vai indo, né? Descobre que só tem isso. Agora, eu não sei, eu sempre chego... Como diz aquele o William, não sei o que, esqueci o nome do autor, ele diz assim, né? William Blake. Os filósofos, né? Os filósofos tinham essa mania desde o início com Sócrates de irritar a qualquer pessoa que... Isso. Qualquer pessoa à sua volta, irritar todo mundo à sua volta. O Mário faz Não, mas a questão toda é que assim, se tu, dentro desses estudos que vão puxando um pro outro, assim, não chega sempre no mesmo lugar e vai só numa espiral sempre crescente, mas que passa por todos os graus desse... Né? O que é uma espiral? Ele começa ali, pequenininho, mas ele já passou pelos 360, né? E ele vai sempre passar pelos 360 novamente, sempre mais amplo. Exatamente. Né? Exatamente. E ele vai formando esse vai cone. Fazendo isso aqui. E vai sempre passar pelos, passo, pelos 360. Né? Então, a gente chama isso de passo na espiral. Então a espiral ela tem um passo e uma abertura de arco ali, assim. Isso eu acho que é eu não lembro como é que é o nome do segundo, mas seria passo e um avanço. Né? Então o que tu tem? Tu tem uma medida que avança, mas tu tem um passo de aumento da circunferência, do raio. Sim. Ou seja, tu vai aumentando teu raio de conhecimento, porém tu vai passar pelos mesmos lugares, vamos dizer assim. Sim. Tu vai passar pelos mesmos lugares, pelos mesmos ângulos, né? Mas tu vai ter um aumento no teu... Na analogia funciona. Mas sabe o que eu tinha uns 22, 23 anos e eu vi uma palestra assim brilhante de um sujeito que era especialista, era amador assim, mas ele dedicou a vida toda a estudar música argentina, tango e tal, né? Eu que estou dizendo música argentina. Ele conhecia muito de tango, né? Todos os intérpretes, todos os compositores, o instrumento, como é que chegou o bandoneon nesse formato que é assim, e qual tipo de afinação que papapá, e como entra o violino nisso, e não sei o quê, e os pianos que foram os primeiros pianos que teve em Buenos Aires, e que isso e que aquilo e não sei o quê. Fora toda a questão dos letristas, o sujeito sabia muito de tanto, né? E eu imaginei que ele fosse um conhecedor de música e de história da música em geral, e que tinha se especializado, poderia ser da história da música popular, que tinha se especializado em tango, né? Tudo que fugisse, não é, do tango ele não sabia, mas ele não tinha a mínima ideia, assim. Ele não sabia, né? Ele sabia que tinha lá uma influência que veio da França para a Argentina e ponto. Sobre a França ele não sabia nada. Né? Esse é argentino. Né? Ele era um brasileiro, um porto-alegrense, um engenheiro. Ele era engenheiro meio argentino. Né? Meio argentino. Mas eu fiquei, é legal isso, certo? Porque tu perguntar qualquer coisa de tango para ele vai saber. Mas é absurdo, assim. Ele sabia tudo, né? E era um sujeito obcecado. Eu disse, não, mas isso aqui eu não vou fazer nunca, certo? Eu simplesmente olhei para aquilo e disse, eu não sou nem minimamente capaz de fechar os olhos para o que existe no entorno daquilo, certo? Agora, assim, tu acha que ele sabia da política da Argentina e coisa assim? Nada, certo? Tu acha que ele sabia da história da Argentina em si? Nada. Se a frase não tivesse tango no meio, ele não conseguia pronunciar, né? Então, assim, ele fala Argentina, sim, porque, né, na Argentina é o berço do tango. Bom, tá, não sei o quê, né? Aí tem que ter tango. Se não tem Carlos Gardel, ele não pronuncia a frase, né? Então, se falar de política, ele poderia dar uma palestra espontânea de 15 minutos, né? Me fala, por favor, brevemente da história da Argentina, já que tu é um grande especialista em tango. É o que eu espero de um especialista em tango, é que ele consiga falar 15 minutos da primeira pessoa que entrou no Rio da Prata até os nossos dias. 15 minutos, certo? Não, ele não sabe. E aí eu digo, bom, isso aí eu não vou fazer. Ele é um intelectual, sim. É um estudioso, sim. É um cara com método, sim. É um sujeito que meditou muito naquilo, sim. Mas
é a pura especialização, que eu acho importante, tu tem que se especializar em pelo menos 2, 3 coisas, uma quase... também é muito pouco, mas isso eu digo... quase inevitável, né, a especialização. Não, exatamente, mas ela brota, eu acho que ela brota do... Tu vai estudando várias coisas e tem uma que vai ficando, né, como se tu fosse aleatoriamente fazer montinhos de areia, tá? Então tu vai ali, pega com a mão assim, tu não calcula exatamente quanto que cabe na tua mão. E tu vai fazer 5 montinhos. Tu põe um aqui, vai lá, pega de novo, põe outro aqui. Põe outro aqui, põe outro aqui. Depois tu vai botando mais. Vai ter um que vai estar mais alto. Por acaso. Certo? Não foi exatamente o que tu... E aí vai estar outra, mas pô, eu digo, eu sei mais do que isso aqui, eu sei mais isso aqui do que das outras coisas. Né? Exatamente. Então... Isso te impulsiona mais ainda. E aí tu vai dizer, eu vou investir nisso aqui, eu vou investir nisso aqui, né? Mas isso tu não tem como determinar antes. Tu precisas estudar muitas coisas para ver se... Isso aí é aquele velho problema, né? Ai, a minha vocação. Ai, porque não sei o que. Eu tenho que descobrir a minha vocação. Agora, o cara quer um método que de antemão ele saiba onde ele vai comer. Isso era um ponto que eu não posso deixar de falar aqui, aproveitando. É que sobre o interesse... Ou melhor, primeiro, quando a gente começa a fazer um estudo desses assim, tu não pode, vamos dizer assim, se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo ou desejar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tem que estar totalmente concentrado naquele ali, né? Ou seja, decidir ler a Ilíada. Então é a Ilíada, assim, é cara na Ilíada. Qual edição? Todas tu tiver, vai lendo todos, resumo, naquele momento, adaptação, e naquele momento que tu tá ali lendo a Ilíada, tentando entender aquilo, tentando compreender a vida dos heróis, tentando compreender a trama toda, né? A história. Naquele momento ali, a gente não deve pensar assim, agora eu já sei um pouco de Ilíada, agora tem que saber um pouco de Eneida, e agora... Não, é assim, é a Ilíada ali, é só aquilo que é o gosto. O gosto tem que estar ali. Não adianta, né? O gosto não é assim, agora me tornei mais erudito em literatura. Isso não é um bom parâmetro. Não, o negócio é desfrutar daquilo ali. Sim, ou seja, é uma atenção... toda reservada àquilo que foi decidido aprender, né? Ou para onde tu resolveu olhar. Ou seja, tu tá olhando, tá procurando alguma coisa. Ou tu chega na geladeira... É que é quase um relacionamento, assim, ó. Eu vou dizer, toda pessoa que já se relacionou amorosamente mesmo, o Platão vai concordar comigo. Amoroso, exatamente. É quase como isso, e é muito parecido, inclusive, o sentimento interno, assim, aquela coisa que fica na tua cabeça e né, essa paixão, esse abalo dos afetos mesmo, assim. Não tem como, às vezes são personagens históricos, às vezes são de ficção, às vezes é o autor do negócio, e tu fica lendo e tu fica... tu realmente te apaixonas pelos assuntos, às vezes pelo personagem, tudo que tiver envolvido naquilo, né? E tu fica com vontade de estar presente ali, estar na presença daquele tema, né? O mais possível e coisas assim, né? Aí não adianta, tu não vai ficar olhando para os outros, né? Tu não vai... No momento que tu tá ali naquele tema, tu não vai ficar assim... Exatamente. Quando tu tá apaixonado, tu fica olhando para outras pessoas e coisas assim, ou tu... O brasileiro vai dizer, sim, é claro. Tem isso. Não, mas é exatamente isso. Esse é o problema, é isso que a gente tem que... Mas ninguém está apaixonado, assim, moralmente, certo? Tu tem que... Se tu se apaixona por uma pessoa e tu passa a amá-la, e aí depois tu vai fazer um esforço, mesmo que não esteja mais apaixonado, por continuar amando. Exatamente. E obedecer moralmente isso aí, porque isso é o correto e está mais provado por A mais B pela história da humanidade, que se tu não fizer isso, tu vai te dar mal, né? E que fazer isso aí conserva os dentes, conserva várias coisas na vida, certo? O bolso. Principalmente. Com o bolso, né? O pessoal preocupado com o bolso e tal. Beleza. Agora, qual é a vantagem dos estudos? A vantagem dos estudos é que o pessoal não tem ciúmes, certo? Tu pode te apaixonar por Homero e depois
pelo Machado de Assis e o Homero não vai ficar bravo contigo e tu não vai gastar mais e tal e vai estar tudo certo, Até né? porque eles nem Ou tu te tão mais- apaixona Até pela porque arte. O Machado de Assis era apaixonado pelo Homero também. Mas e enquanto... vai. Mas aí que tá. Exato, Enquanto exato. estiver namorando com a Ilíada, tu não, Exato, não fica tu não olhando. vai namorar com a Odisseia ao mesmo tempo. Exato, porque não dá, porque tu tá apaixonado, assim. Ou tu então tá. tu não tá apaixonado, tu tá só, tô Olha aqui só, porque tu é não o que tem. tu não vai namorar com a Ilíada e ficar no WhatsApp com a Odisseia na casa dela, entendeu? Faz depois, fechou o livro da Ilíada. Exato. Vou dar uma pincelada na Odisseia. Beleza. Pega o próprio exemplo da Odisseia, Entendeu? tá? Para de ser o Ulisses lá na Ilha de Calipso, 7 anos. olha aí, que ó. ele de dia ficava com saudade de casa, certo? Ficava sentado olhando pro mar na direção de Ítaca. O dia todo, 7 anos ele fez isso. E aí de noite ele... tá bom aqui, eu nunca mais vou embora. Ele acordava, putz, eu quero ir embora e tal. De noite ele, não, e tal. 7 anos, todos os dias. Não, mas Certo. vocês tocaram no ponto importante. O brasileiro, ele realmente não se apaixona. Ele tá... Assim, ele não consegue... E é por isso que ele não encontra a vocação também. Porque ele não consegue ver um negócio... Meu Deus, eu quero ter a posse disso aqui. É o que me parece, pelo menos. Então, o pessoal é muito volúvel, vê um negócio... Eu acho que ele tem isso. E o que muito se apaixona é tímido, né? Não faz nada. Não, é que o cara, quando ele se rápido. apaixona, ele vai lá e pergunta nos grupos, e pergunta aí, vai perguntar em caixinha o que ele tem que fazer e coisa assim, em vez de só se dedicar Tá, mas esse aí é o tímido. possuir a coisa amada, certo? Por virtude do muito Exato, imaginar. tem que- Ele não quer se transformar na coisa amada. Ele quer, bom, tem uma coisa amada, vou perguntar numa caixinha se... Mas eu devo- é isso. Então, por isso que o brasileiro geralmente não é nem erudito. Porque o erudito não é Não é nem beletrista. não é nem beletrista. O erudito não é o fim do estudo. Bons tempos Exato. onde tinha ainda É gente um que falava meio. javanês e medalhões. O que e tu coisa quer? assim, né? Tu quer possuir... Não, o brasileiro tu ele quer possuir conversar com os outros e mostrar que ele leu e ele sabe uma frase de efeito, ele sabe uma coisa interessante. Tal. E isso aí é o análogo de o quê? Ver uma guria na rua, tô apaixonado. Passou uma mais bonita depois, ou tanto. Me apaixonei por essa agora. É que nem assim, ó. A palavra... O jeito certo de pensar é que tu quer contemplar algo mesmo. É isso. Quer contemplar algo, pode ser assim, pode ser uma equação matemática. Tu quer Sim, contemplar sim. aquilo ali, tu quer saber como resolve aquele negócio, entender as relações que as variáveis Não, possuem. e existe uma alquimia Sabe? nisso aí que faz com que seja muito mais... Olha só, o mais importante... Começou. O mais importante Não da fui eu, vida hein? de estudos é quando tu consegues perceber isso. Tu vai estudar literatura e chega num grau ali, eu acho que eu entendi bem isso aqui, eu acho que eu assimilei, tá muito legal. Aí depois tu estuda matemática e a matemática te ajuda no próximo estudo de literatura que tu fizer e o próximo de literatura te ajuda de matemática e vice-versa, e assim com todas as coisas. Isso é o mais legal. Talvez, né? Porque a gente para, às vezes, para estudar qualquer outra coisa, né? E aquilo acaba sendo o que faltava indiretamente. E isso Exato. é inexplicável, né? Pode Exato. ser as sinapses, a neurociência pode dizer aí, não, é que tu estabelece novas sinapses, Novas não sei conexões. o quê. Mas eu sei lá, eu conheço o poliglota que fica com Alzheimer. Então, assim, né? Não tem como provar muito Eu li isso. recentemente um livro, O Siciliano, do Mário Puzo, que é o mesmo autor do Poderoso Chefão. Aí no final Sim. tinha uma pequena biografia dele. Aí ele dizia ali que, no final, assim, que ler, né, para ele era mais deleitoso do que comer, beber ou possuir uma mulher. Então, enfim. Sim. Por isso que ele criou uma obra que deleitou toda a gente. Provavelmente ele escrevia para deleitar os outros. Daí Exato, pra fazer Ele isso foi já é o um cara outro que passo. Nunca tinha feito roteiro de cinema, escreveu sem nunca saber nada, mas quando eu fazer o 3, aí eu vou estudar um pouco de roteirização, comprou um manual e o primeiro capítulo era sobre... era uma análise de caso do Poderoso Chefão, que era um troço que- Sim, ele evolucionou o negócio, porque os filmes pararam de ser chatos, né? Então tinha ali, o negócio Sim, muito sim. bem esquematizado. E vai olhar qualquer filme, né? Tu vai ali, olha o Poderoso Chefão, depois tu olha um filme que os caras estão falando recentemente na Netflix, os caras estão malucos agora, os caras Sim. estão doidos. O que é isso? Aparece 1000 personagens, 1000 cenários, 1000
Pô, no Poderoso Chefão tu vai ali... Todos digitais ainda. Tu vai ali, tem meia hora. Uma cena é meia hora. Meia hora é o mesmo local, as mesmas pessoas, mesma coisa. Tá só se passando ali o capítulo e se encerrando. Aí começa outro capítulo. Olha só que coisa incrível. Aí se encerra. E a obra escrita dele é a mesma coisa. Pô, o capítulo ali inteiro encerra, começa outro. Não fica aquelas maluquices, os caras dando giros... É que hoje em dia... Escarpado, escabado, é um negócio simples que deleita. Hoje em dia tudo é um pretexto para aparecer o multiverso, né? Então, aí funciona. Diálogo tem que... O cara escreveu uma história que dá pra viajar no tempo. Não, começou o negócio, viagem no tempo, tu começa a escrever e agora o que vai acontecer? Aí ele viajou no tempo e aí foi uma outra coisa que aconteceu. Não, aí o personagem morre, aí tu vai ali no outro capítulo ressuscita porque viajou no tempo. Exato. Vai tomar. Não, tô dizendo, isso aí é influência dos videogames, né? Porque daí tu faz uma cheat ali. Continuamos sendo contra o videogame se você desliga esse podcast agora. Tu não é caveira, certo? Aí, olha só. Não, eu tava falando do negócio. Só pra encerrar aquele... Pô, se o Mário Puzo preferia os livros do que mulher, imagina o que ele diria de videogame. Imagina o que ele diria de videogame. Isso aí não estamos falando de um cara conservador, católico e tal. Assim. Não. Siciliano. Nova York. Década de 40. Siciliano em Nova York. Então aí que tá, né? A busca dessa contemplação ali do que tu quer descobrir é só aquilo que tu tá interessado. Não tá interessado nos outros negócios. Tá lendo o Siciliano, tu tá lendo o Siciliano. Pronto. Não vou ficar pensando que, vou ler o Machado de Assis também, mas eu devia estar lendo... No meio da leitura, tu tá pensando... Tu tá lendo Siciliano, tu vai estudar a história da Sicília. Então ele é um cara que... Não, ele... Aí dá. Brucia la luna in cielo e brucio d'amore, foco che si consuma como lume cori. E aí tu tá ali lendo o negócio, tá pensando nos outros, é que nem lá, tá na casa da fulana, mexendo no WhatsApp, falando com as... Não dá isso aí. Vai isso ali, aí... estuda um pouquinho de italiano, aprende umas palavras novas, escuta um pouco de música. Isso é muito comum. E quanto à vocação, vamos dizer assim, a vocação é um apego, as pessoas estão com apego, né? A gente pensa nisso, assim, sobre a nossa profissão. A profissão... Vamos dizer assim, ela faz nunca o concurso vai se agora encaixar. tem 6.000 vagas, né? Como é que é o Enem dos concursos agora? As atividades profissionais, elas mesmo... Vergonha da profissão. Em 5 minutos. Tá bem, as atividades profissionais, elas elas não se encaixam nesse interesse mais profundo. Não tem como. Hoje em dia. Mesmo, é o que eu tô dizendo, meu trabalho é estudar e dar aula e eu faço isso. Só tem um modo de... Isso eu não considero meu estudo. Tem um modo... Não dá pra encaixar o estudo no ensino. É muito difícil. Tem um modo... Tem um modo só de fazer com que a profissão encaixe. Deixa assim. A profissão, para se encaixar nisso, ela tem que ser assim, ó. A gente tem que ver isso como a nossa, vamos dizer assim, aquilo que nós estamos dando ou doando para as outras pessoas, né? Então a profissão, o trabalho é isso, né? Nós estamos fazendo algo. Que nem o rasta, assim, mas é um castigo. Rasta ou Bíblia. Não, assim, que o pessoal vai nessa, sim, certo? Só que vai nessa. Um abraço pro João. O cara toca piano desde os 5 anos de idade. Aí ele vai ali, toca com os caras, faz coisa. Ele está, né? Pô, ele nunca vai passar dificuldade, assim, porque ele sabe tocar muito bem. Sempre vai ter gente precisando que ele toque, né? Pronto. Agora, e aí, só que tu é assim, tu vai querer dizer que, eu vou ver a minha profissão. Sim, tu tá com 25 anos de idade, assim, agora tu não sabe fazer nada, aí vai dizer que não, tem que ver a minha vocação profissional, agora, não sei o quê. Cara, agora tu tem que só trabalhar. Tá vagabundo, rapaz, tá vagabundo. Agora assim, só arranja um trabalho e deu. Agora tem um negócio assim, pessoalmente... Rasta, queremos a segunda parte do podcast. Dessa vez eu não vou beber, que eu não tô bebendo agora. Não, aquele podcast do Rasta lá foi horrível. Foi muito louco. Tem 40 mil views, né? Então, pessoalmente, pra mim, se eu tenho que estudar pro trabalho, pra mim é estudo. Assim, pessoalmente eu vejo como estudo e encaixo isso dentro do... Sim, porque o técnica, a maneira e tal, e tu não vai separar uma coisa da outra. você parar que eu tô aqui. Não.
eu ainda, né, tento deixar isso bem harmônico. Mas tu tem que ter mais disciplina, porque aquilo tu realmente tem que fazer naquele dia, mesmo se não estiver... Aí já é um amor, né? Não é só paixão. Isso, mas tu tem que fazer porque, assim como tu, mas sei lá, mim... tu chega... Se tu mora com teus pais, tu chega em casa, tu vai lá e cumprimenta tua mãe. Mesmo que tu esteja cansado, não sei o que e tal, e essas coisas assim, tu vai lá, né? É normal, tu tem que fazer aquilo. E tu vai dizer assim, mas eu não tô com vontade de ir lá falar com a minha mãe e coisa assim. Não, tu vai e dá atenção pra tua mãe porque, enfim, né? E tu vai fazer isso a vida toda e deu. Isso aí tem que fazer. Sim, às vezes tá bom, às vezes tá ruim, né? Agora, tu não vai dizer assim, mas se eu não tô realmente do meu coração e coisa assim, então a profissão, ela vai ter esse aspecto de cumprir o dever, de disciplina. Claro, vão ter muito... A profissão, ela vai ter... Vão ter partes dela que não vão ser nada agradáveis nisso, vão parecer não se encaixar no teu interesse pessoal. E mesmo no estudo, amor, às vezes. Tu tem que ter amor à opinião do teu chefe, cara. Assim, ó, profundamente, eu amo a opinião dele, porque senão ele vai te demitir. E aí tu vai ficar sem dinheiro. E aí vai chegar o boleto. É simples. Vai ter que amarrar o barbantinho. Aí o... encaixei porque tava na mesma métrica, tava na mesma entonação. Assim, na pegada. Aí a outra parte que eu ia dizer pra encerrar é assim, ó. Vou cantar uma música cretense. Só pra encerrar, tá? No fim das contas, é sempre cultivar o jardim do Éden. Entendeu? Qual é a vocação? Tua vocação é cultivar o jardim. Só isso que tu tem que fazer. Só que agora o jardim tem quais espinhos. são as flores? E a árvore da vida, e a árvore da vida. E a árvore da vida. Essa aí tá vedada. Tá, segura. Mas olha só. Segura. Então assim... Não tem vida. É o espinheiro pra Tudo nesse caso, né? Tu vai ter que descobrir qual é a tua parte no jardim. E são várias flores, né? O espinheiro. Tem muitas flores, tem muitas partes nesse campo, tem muitas coisas a serem feitas. Pode ser arar a terra, pode ser tirar o que tá sujo. Então, assim, a vocação, ela tá aí no jardim. Ela não é uma coisa em específico para cada um que Deus criou lá no início. Não, Deus te colocou num local no jardim e tem muitas coisas para fazer nesse local. Tem muita coisa para cultivar e muita coisa para limpar ou para fazer crescer ali. Mas é por isso que eu digo. É isso. Ou tu vai primeiro no espinheiro, porque o espinheiro foi o arbusto que apareceu por último. E é o que tu tem que encarar primeiro. Porque se tu não for no espinheiro, mas eu quero ir direto na árvore da vida. Me deleitar aqui. Tudo que eu faço é algo que vem do fundo do meu coração. Não vai rolar daí. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. Então a vocação é uma coisa mais... para cada um vão ser múltiplas variáveis ali numa vocação só. Claro, isso aí que tu falaste. É o local onde tu tá. A minha vocação não tá no post da internet, assim, de um cara que falou lá a 5 mil quilômetros de onde eu moro. Ele não vai saber da tua vocação, cara. Ele vai te dar dicas, ele vai... E outra coisa... alguns ensinamentos genéricos. E outra coisa, quanto à profissão, quanto à profissão e aos estudos, tu poderia ser de outro jeito também. Poderia ser que tu escolhesse outro caminho. E vai fosse... começar outro podcast agora? Não. Poderia ser... tu poderia ter outro caminho e ser bom, tão bom quanto esse que tu escolheste. E é isso. Muito bem. Tá bom? Wallari, wallaroti, proseroti, maquetitis, e na teatro tu dromo.